processo sinodal está em marcha e chega hoje até perto de si, mas já lá vamos. O sonho do Papa de uma igreja em saída, próxima de todos, à escuta do mundo e capaz de caminhar em conjunto, enfrenta o seu maior desafio. A consulta global às comunidades católicas, que decorre durante mais de 2 anos, é um dos eventos mais importantes da Igreja nas últimas décadas e quer deixar estabelecidas as bases do seu futuro, um caminho conjunto de transformação. Si può ridurre un sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi i piedi dentro. Invece il sinodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale che non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per il meglio collaborare all'opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale, non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti, di strutture che favoriscano il dialogo e l'interazione nel popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Nada será como dantes porque o caminho não se faz parado. A Igreja Hospital de Campanha, de que Francisco tanto fala, não pode ser ao mesmo tempo um tribunal distante, alheio à realidade de cada pessoa. Che Dio non alberga in luoghi asettici, in luoghi tranquilli, distanti dalla realtà, ma cammina con noi e ci raggiunge là dove siamo, sulle strade a volte dissettate della vita. E oggi, aprendo questo percorso sinodale, iniziamo con il chiederci tutti, Papa, Vescovi, sacerdoti, religiose, religiose, sorelle, fratelli laici, noi, comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio che cammina nella storia e condivide le vicende dell'umanità? Siamo disposti all'avventura del cammino o, timorosi delle incogniti, preferiamo rifugiarci nelle scuse del non serve o del si è sempre fatto così? Foi na Sala Nova do Sínodo, perante 200 de pessoas, que Francisco deu início a este caminho de debate, reflexão e celebração em volta de 3 palavras: comunhão, participação e missão, desejando um tempo de graça que, na alegria do Evangelho, permita aproveitar oportunidades e encaminhar-se para uma igreja sinodal, estruturalmente, igreja em escuta, igreja de proximidade. E questa è la sfida. E per una Chiesa diversa, aperta alle novità che Dio le vuole suggerire, invochiamo con più forza e frequenza lo Spirito e mettiamoci con umiltà in suo ascolto, camminando insieme come Lui, creatore della comunione e della missione, desidera, cioè con docilità e coraggio. La parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il sinodo perché non sia una convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un Parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l'uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali rispettivi, a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci. É um sínodo para todos.
cardeais, bispos, padres, consagrados, leigos, cristãos praticantes das periferias, progressistas, conservadores, jovens, velhos, até pessoas que estão à margem da comunidade e quem foi ferido pela Igreja. Naturellement, on doit progresser avec charité, c'est-à-dire inviter chacun et plusieurs fois à venir avec nous. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de politique, le synode, ce n'est pas politique de l'Église. C'est être à l'écoute de Dieu dans le monde. Et naturellement, il faut le faire d'une manière chrétienne, que chacun soit important. De gauche ou de droite, oui, il est important. C'est que nous sommes dans un changement de civilisation très très grand. Nous sommes tout au début d'une nouvelle ère d'ordinateurs, etc. Donc ça n'a fait que commencer. Et toute notre manière de penser, de sentir, de réagir va changer. Il ne faut pas être naïf. Non? Et ces changements vont se produire assez rapidement. No podemos estar constantemente hablando de alejados, porque el concepto de alejado por una parte es muy rígido y a la vez por otra pues es bastante elástico, porque las causas del alejamiento pueden ser muchas. Entonces, si englobamos a todo el mundo como los alejados, en realidad puede haber personas alejadas por 100.000 motivos y esas personas no se pueden sentir etiquetadas, vamos a decir, en un paquete sencillamente, sino que son personas con situaciones y realidades normalmente dolorosas, ¿no? Porque el alejamiento se produce por una causa que produce dolor. O desafio é grande para uma igreja sinodal, ou seja, mais horizontal, com processos de decisão mais participados e com maior envolvimento de todos os seus membros na responsabilidade que lhes cabe neste caminho. Ninguém se pode demitir com as suas perguntas, anseios, esperanças, desafios e expectativas de mudança. Le pape François insiste beaucoup, la synodalité, c'est le style pour aujourd'hui de la vie et de la mission de l'Église. Donc c'est un appel pour l'Église à changer et à être ce style d'une Église de frères et sœurs en Christ, comme une seule famille, une Église peuple de Dieu qui marche ensemble, où tous ont leur place, tous s'écoutent les uns les autres pour écouter l'Esprit Saint. Et donc, c'est vrai, c'est le style de la fraternité qu'on est appelé à vivre dans le plus quotidien de tous les lieux de l'Église, avec tous les baptisés. Debemos desarrollar estas estructuras de participación, que van desde las parroquias, hay consejos pastorales, funcionan algunos más o menos, pero deben funcionar, es decir, todo tiene que funcionar. Y si no, desde los consejos pastorales, consejos episcopales, el sínodo, y puede haber otras estructuras. Yo sí quisiera que el pueblo no identificase sínodo con sínodo de obispos. La sinodalidad es mucho más que el sínodo. El sínodo es solo una expresión de lo que es la sinodalidad en la Iglesia. La sinodalidad es una manera en la que nuestras relaciones, las maneras de comunicarnos y las estructuras eclesiales se reconfiguran. Y cuando digo se reconfiguran, significa que las relaciones de participación que antes eran a la imagen de una pirámide, donde el laicado ayudaba pero no era realmente sujeto, hoy en día con la sinodalidad cambia o tiene que cambiar. Ese es el llamado del sínodo para que podamos entendernos en una relación más horizontal de participación de todos por el bautismo, como decimos en teología, ¿no? O sínodo segue-se a grandes assembleias nos últimos anos dedicadas à família, aos jovens e à Amazónia. Um percurso que leva agora ao debate sobre a forma como a Igreja se deve projetar para o futuro, aprendendo com a experiência de outros povos e das novas gerações. Eu sinto que nós que vivemos na Amazônia, com essa experiência que temos, podemos trazer algumas intuições para a Igreja do mundo todo, que precisa essa conjugação da fé,
da esperança no ressuscitado, mas precisa também conjugar esforços com a vida reais da pessoa, com os seus desafios, com aquilo que ele vive no seu cotidiano. Então eu penso que essa experiência que a gente já tem mais de 40 anos, quase 50 anos, com o Concílio Vaticano II, com essa experiência, eu penso que sim, a gente pode ajudar neste sínodo a intuir caminhos que estamos fazendo de uma igreja em saída, de uma igreja samaritana, de uma igreja serva, mas de uma igreja, sobretudo, madalena, onde a gente resgata esse papel da mulher na igreja, porque na Amazônia a igreja é dinamizada por mulheres. I pray that we may all embrace this opportunity for much needed personal and structural change, and have the courage, strength, faith, and vision to take on this challenge and bring inclusion to the structure of the Church by intentionally including women and young people in church processes. Tem sido uma enorme graça podermos estar presentes assim neste grupo. Olhamos à nossa volta, vemos bispos, vemos religiosos, vemos padres, enfim. Tem sido mesmo uma graça enorme poder também sentirmos que querem ouvir a nossa voz, escutar-nos e saber o que é que os jovens, o que é que nós achamos, o que é que nós achamos que a igreja deve fazer. This is the spirit that we want to bring, like the participation of women and young people. It's so important to, make the church become more open to everyone. I think I'm so touched when Pope Francis said, like, we have to make sure that the church is open and it's open for everyone. A Igreja vive um ano Amoris Laetitia dedicado à família e prepara-se para a Jornada Mundial da Juventude de 2023 em Lisboa. Tudo em processo sinodal, sem que os acontecimentos se sobreponham, antes abrindo pontes de diálogo entre as várias iniciativas. O sínodo sobre a sinodalidade é, de um certo modo, fruto do sínodo dos jovens, porque foi ali que surgiu também, assim, de forma renovada, esse impulso a uma sinodalidade missionária. Então, essa redescoberta, esse novo ânimo para viver a sinodalidade missionária é fruto também da participação dos jovens no sínodo de 2018. Nós temos, depois do sínodo de 2018, foi criado esse organismo consultivo internacional com aproximadamente 20 jovens de todo o mundo. O Papa Francisco disse já na primeira mensagem do ano passado, escrita aos jovens, que ele queria que esse caminho de atuação do sínodo de 2018 e também de preparação à Jornada de Lisboa coincidissem, fossem feitos em grande sintonia. Eu acredito que essa é justamente a intenção do Papa, né? Que todos sejam escutados, como foi no Sínodo dos Jovens, que todas as famílias sejam buscadas, a Amoris Laetitia fala dessa família ampliada, né? Fratelli Tutti fala da família humana, ou seja, que nós realmente valorizemos a abertura da igreja para as periferias, para aqueles que estão mais afastados. E eles têm muito a nos dizer. Todas as famílias têm algo a nos dizer. As famílias que estão passando por crise, aquelas que já estão separadas, aquelas que estão passando por momentos difíceis. Todas essas famílias estão chamadas a participar também desse processo sinodal e fazer escutar a sua voz dentro da igreja e na sociedade. Então a gente espera realmente que o processo sinodal possa envolver a maior quantidade possível de famílias, de jovens, de pessoas afastadas, para que a igreja escute essas vozes que têm tanto a nos dizer. Sem perder de vista a essência do Sínodo dos Bispos, este percurso inédito entre as fases proposto pelo Papa Francisco quer incluir todos, a começar pela enorme base laical da Igreja, com uma oportunidade histórica de falar, contribuir, dar sugestões, questionar. Num momento crucial, várias perguntas se levantam, a começar pela dimensão da autoridade. La autoridad es servicio, eso es esencial. Ya hemos perdido de vista esto. Toda autoridad es servicio, por tanto es disponibilidad y debe ejercerse en bien del pueblo de Dios. Y esa autoridad no es monarquía, no es la pirámide,
sino es una autoridad participada. Es decir, un obispo, para tomar decisiones, las debe tomar como obispo. No puede dejarlas de tomarlas, pero no solo. Debe hacer un discernimiento. De ahí la escucha del pueblo de Dios. El papel de la misión de la jerarquía, que es propia y que es específica, también debe hacerse en escucha con todo el pueblo de Dios, ¿no? El documento distingue muy bien entre lo que es el proceso de tomar las decisiones, que debe ser participado por todo el pueblo de Dios, porque a todos nos atañe y todos eso somos corresponsables en virtud del bautismo en esa decisión. Entonces, en ese proceso de elaboración conviene que sea oído el mayor número posible de fieles dentro de lo razonable, pero luego sabiendo siempre que al final la decisión la toma la autoridad, ¿no? Pero es distinto que lo tome individualmente o autorreferencialmente a que lo haga como consecuencia y fruto de ese proceso de escucha. Cari fratelli e sorelle, buon cammino insieme. Este processo começa, provavelmente, sem o conhecimento da maioria dos católicos em todo o mundo. Para mudar esta realidade, o Sínodo tem, pela primeira vez, uma comissão da comunicação, que conta com a presença de 2 membros de Portugal. Uma das grandes missões desta comissão mídia é que o Sínodo Real seja o sínodo mediático. Não sei se vai ser possível, isso é outra coisa. Mas, de facto, essa questão é uma questão real e que já aconteceu nos últimos sínodos, aconteceu no Amazónico, não é? E houve enfim, muitos curtos-circuitos, deixem-me dizer assim. Mas aconteceu desde logo, por exemplo, o Concílio Vaticano II, a expressão vem daí, o Concílio Real e o Concílio dos Mídia, que depois o Concílio dos Mídia, dos órgãos de comunicação social, é aquilo que é recebido. Essa é que é a questão, não é? Portanto, aquilo que é lido, aquilo que é ouvido através da rádio, aquilo que é visto na televisão, e depois é que é assumido também como verdade. E, portanto, sempre houve o cuidado com a comunicação. Eu penso, e creio que não estou enganado, ter uma comissão mídia deste modo significa já, primeiro que há várias questões que são importantes, né? E chegar às pessoas, desde logo que é sinodalidade, sínodo, igreja sinodal, não são palavras fáceis, são palavras que fazem parte do jargão teológico, não é? E as pessoas já podem viver nem conhecer, mas sobretudo, e acho que este é um dos grandes objetivos, é que o sínodo real seja o sínodo mediático. O sentido não é limpar a imagem da Igreja. Isso não nos é pedido passar um pano, uma esponja, esconder os problemas. Não é. É ajudar mesmo a que tudo seja discutido, dialogado, refletido. Somos de diferentes lugares do mundo, desta Igreja grande que nós somos e representamos. Por outro lado, temos diferentes idades, experiências profissionais e somos chamados a contribuir para que o Sínodo não se fique só dentro dele mesmo, mas que o mundo todo possa acompanhar e, sobretudo aqui, a palavra de ordem é participar. Hoje, simbolicamente, começa nas várias dioceses a primeira fase do Sínodo, que decorre até abril de 2022. Muitas caras, muitas vozes e uma mensagem. Todos contam. On a conscience que pour cette phase diocésaine, le temps est assez contraint, mais l'enjeu, c'est vraiment d'initier des processus, de mettre en route. La dynamique du synode, elle ne doit pas s'arrêter fin avril, elle doit continuer. Et donc, il y a un bel enjeu à ce que tous trouvent les moyens, de manière créative, à mettre en place ces lieux d'écoute et de discernement ensemble, en s'appuyant sur le document préparatoire du synode et le Vademecum, guide pratique qui donne des pistes très très concrètes. Eso es una novedad tremenda, ¿no? Porque quiero decir que hay una relación directa, ya no solo entre las diócesis y la conferencia episcopal de su país, que sería lo normal por una parte, sino que cada diócesis va a tener un acceso directo a la Secretaría General del Sínodo, y eso sí que es una novedad. Percepisco le difficoltà di alcuni fratelli e sorelle che si sentono ancora incerti, hanno paura di fronte a questo cammino volutamente lasciato aperto quanto alle cosiddette decisioni da prendere. Mi rivolgo fraternamente a loro dicendo: non abbiate paura di farci sapere anche le vostre paure. E noi, la segreteria del Sinodo, è qui anche per ascoltare le vostre perplessità, i vostri timori. Possono
essere salutari per questo processo sinodale. Durante os próximos meses deve ser lançada uma consulta a nível paroquial com os fiéis a serem convidados a participar em sessões de diálogo. Em março haverá um encontro diocesano, depois nacional, seguido de um continental, com o processo a ser concluído em outubro de 2023 com a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos no Vaticano. É um novo percurso para o Sínodo, criado por iniciativa do Papa. Desenhou um novo itinerário em 3 fases, diocesana, continental e universal, um novo método de escuta uns dos outros e de discernimento comunitário da complexidade do nosso tempo, em ordem a descobrir novos percursos pastorais e nova linguagem para a missão da Igreja. Este processo sinodal marcará, assim o esperamos, a passagem de um modelo de igreja clerical, centrada no poder do clero, ao modelo da igreja sinodal, baseada na corresponsabilidade de todos os fiéis. Cada diocese, depois no final, até finais de março, deverá apresentar uma síntese de 10 páginas, que é difícil, compendiar em 10 páginas certamente a riqueza de toda a sua diocese, e faz uma reunião pré-sinodal, enfim, com todas as componentes da Igreja, enfim, o que cada diocese achar por bem, mas está bem terminado lá no Vade-Mecum e no documento preparatório do Sínodo. Fará essa reunião e depois a Conferência Episcopal fará uma nova síntese das 21 dioceses, 20 mais como é que chama, Ordinariado Castrense, as 21, fará uma síntese também em 10 páginas, dessas 210 páginas, para enviar para a Secretaria. Depois, mais tarde, isso irá a nível de cada continente, pronto, não quero agora estarmos aqui amassados com uma expressão, com estes pormenores, mas isto é importante, quer dizer, esta fase final é pouco tempo, mas o tempo tem que ser bem aproveitado. O Sínodo está à porta de cada um pela primeira vez na história. Um momento de renovação e esperança que o Papa coloca num plano eminentemente espiritual. Participação e escuta. Talvez sejam as palavras-chave para entender um processo que visa, em última instância, a identidade mais profunda da Igreja. Vieni, Spirito Santo, tu che susciti lingue nuove e metti sulle labbra parole di vita. Preservaci dal diventare una chiesa da museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra noi perché nell'esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal disincanto, non anacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre tutto a discussioni sterili. Vieni Spirito Santo d'amore, apri i nostri cuori all'ascolto. Vieni Spirito di santità, rinnova il santo popolo fedele di Dio. Vieni Spirito Creatore, fai nuova la faccia della terra. Amen.